Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a botar a mão na massa aqui e eu vou mostrar para vocês como que funciona sockets com o Node.js. Não é Socket I/O, tá? Então, mas é o socket normal aí de conexão entre servidor e cliente, tá? Então, como que a gente consegue criar um servidorzinho simples e como que a gente consegue conectar nesse servidor simples? Por que é importante sockets? Basicamente em alguns sistemas, tá? Então, por exemplo, se você for fazer alguma coisa com IoT, pode ser que você precise se conectar em um socket do seu device, por exemplo, tá? Do seu dispositivo ali, ou simplesmente numa integração a mais que você queira fazer, tá? Então, por baixo do pano, qualquer comunicação entre um cliente e um servidor, ele acontece basicamente envolvendo um socket, tá? Então, dá pra gente criar alguns tipos de comunicações um pouquinho diferentes aí utilizando o socket. Uma coisa que é bastante interessante também, o HTTP, né, que é a forma que a gente usa a web hoje, ela usa lá por baixo socket também, tá? Então, é que a camada é um pouquinho... Existem algumas camadas de abstração em cima disso, mas basicamente é um socket também, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso puramente aqui com o Node, e é bastante interessante, a gente pode implementar isso em jogos, tá? Então, jogos desktop, etc., ou em comunicação também entre servidores, a gente consegue utilizar essa estratégia aqui. Então, basicamente, eu já criei um diretório aqui chamado socket, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo arquivo aqui, e vou chamar ele de server.js. O que acontece? Um servidor, né, então, quando a gente está criando um socket aqui, um servidor ele vai ficar ouvindo uma porta. Tá? Então, basicamente, a gente está criando semelhante a um serviço aqui no sistema operacional. Então, eu preciso definir qual porta que eu vou ouvir no meu serviço aqui, tá? O que é interessante? Quando a gente está ouvindo uma porta, é interessante que a gente consegue lidar com várias requisições ali vindo pela mesma porta, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode lidar com isso aqui. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou importar net, que faz parte do core do Node aqui, tá? Então, a gente consegue fazer comunicação via socket somente utilizando os módulos padrão aqui do Node. E o seguinte, o servidor ele faz, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, criar uma instância desse servidor, né, então server aqui, e dentro de .NET a gente tem um create server, tá? Então esse cara é o cara responsável por criar um servidor novo. E basicamente o que a gente passa para ele aqui é um connection listener, ou um cara, uma função que vai ser executada toda vez que chegar uma requisição nova de conexão de um socket. Ou toda vez que um cliente quiser se conectar, a gente vai receber uma informação aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente tem duas estratégias. Eu posso fazer, por exemplo, uma função aqui do lado de fora. Eu vou criar como uma arrow function para ficar um pouco mais fácil, mas vamos supor handle connection é igual. Ele recebe um socket e eu posso rodar essa função aqui do jeito que eu bem entender. Então, console.log, alguém se conectou. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplesmente passar o meu handle connection aqui. Beleza, tenho o meu servidor aqui. O que eu preciso fazer para o meu servidor funcionar? Então, basicamente, eu preciso falar para ele ouvir uma porta. Então, server.listen. Qual porta que eu quero ouvir? Vamos colocar aqui a 3, vamos pôr 4000, porta 4000. E em qual endereço que eu quero ouvir? 127.0.0.1, que é o localhost. Vou salvar e vou rodar aqui dentro do terminal do próprio VS Code. A gente vai perceber depois por que disso, porque a gente vai estar rodando nos dois, tá? Então eu vou rodar um cliente e um servidor, um em cada um aqui. Então node server. Bom, não deu nenhum erro aqui, a gente está rodando, tá? Como que eu posso testar? Eu poderia fazer uma requisição aqui, tá? Então, por exemplo, curl 127.0.0.1 2.4000. Olha lá que legal, ó. Alguém se conectou, tá? Então, é bem legal, alguém se conectou aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode começar a descobrir algumas coisas sobre essa conexão aqui, tá? Então, se alguém se desconectou, ou algo nesse sentido. Mas o que é importante para a gente aqui é a gente entender, tá, que chegou dados aqui, tá? Então que alguém, além de se conectar, começou a enviar dados para cá, tá? Então como que a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente criar o nosso client, né? Então
a outra parte do software que vai se conectar aqui. Então o servidor basicamente ele vai ficar ouvindo, esperando alguém enviar uma informação. Então vou pegar um novo arquivo aqui, client.js, e o que eu vou fazer nesse cara, const net é igual required net, e nesse caso aqui em específico eu vou usar o readline, que também faz parte do core aí do Node. Readline. E o seguinte, o que a gente vai fazer aqui mais? A gente vai criar efetivamente o cliente, então client aqui, new net.socket, tá? Então vou criar um socket novo, e client.connect, qual porta que eu quero? 4001 que eu coloquei? Não, 4000 só. Em qual endereço? 127.0.0.1. E eu tenho aqui também um callback, ou uma função que eu passo para ele, que é quando eu conseguir me conectar. Então, console.log, conectou. Vamos rodar tudo agora para a gente ver. Ó, o servidor continua conectado, vou rodar ele aqui, né? Então, node client. Ó, alguém se conectou e o cliente também se conectou, tá? Então, bacana, a gente está com as duas partes se conectaram aqui, as duas partes estão se falando. Bom, o que a gente pode fazer mais? Vamos começar a adicionar um pouquinho mais de funcionalidade aqui. Então, olha só, alguém só se conectar ainda é pouco, né? A gente pode checar mais coisas aqui. Então, por exemplo, vamos checar se a pessoa se desconectou. Então, socket.on. Então aqui a gente tem um event listener, onde eu posso checar alguns eventos, como por exemplo o end. Tá? Então acabou a conexão, o que eu vou fazer? Vou rodar uma outra função aqui, console.log, desconectou. Isso é o servidor, tá? Desconectou, tá certo. Vamos rodar novamente, node server, e vou conectar, e vou desconectar. Olha lá que legal. Então alguém se conectou no socket, alguém se desconectou do socket. Legal, o que mais que a gente pode fazer? E um detalhe interessante, tá? Eu tenho acesso ao socket aqui, tá? Então, ó, socket. Vamos só colocar um console log no socket pra gente ver o que tem dentro dele. Ctrl C, vou rodar novamente aqui. Vou rodar novamente aqui. Vou desconectar. Olha só, eu tenho algumas informações aqui, ó. Tá? Então, da conexão, cadê? O que mais? Está pausado. O que mais que eu tenho aqui? Mas basicamente eu tenho algumas informações sobre esse socket que eu criei ali, tá? Inclusive, acesso aos strings desse socket, tá? Então eu consigo escrever e ler. Obviamente aqui no end, né, não faz muito sentido porque a gente já perdeu a conexão, né? Então não dá mais para fazer mais nada a partir daqui. Mas a gente tem um outro evento aqui que é interessante, onData. O que esse onData faz? É quando eu receber dados do meu cliente. Então eu recebo data aqui e eu posso dar um console.log data, tá? Vou salvar e vamos rodar novamente aqui. Então Ctrl C, vou rodar novamente. E aqui o cliente eu vou mudar um pouquinho também, porque eu vou fazer o cliente enviar alguns dados para a gente conseguir tratar isso de alguma maneira. Então, além de conectar, eu vou fazer aqui o client.write, e eu vou escrever alguma coisa nesse socket. Olá. Então vou mandar olá para o servidor aqui. Vamos lá, conectando. Olha lá que bacana, saiu um buffer aqui. Vamos desconectar, desconectou. Então chegou um buffer lá. Por que chegou um buffer? Porque chegou bytes, eu tenho que transformar ele para string. Então vamos rodar novamente aqui. E o cliente. Ó, chegou o olá lá. Então, olha só que legal. Basicamente, a gente já está comunicando entre o servidor e o cliente. O que mais que a gente pode fazer aqui? No cliente, eu posso fazer isso aqui dinâmico, né? Porque senão, toda vez eu vou ter que ficar restartando o servidor. Então é mais fácil eu fazer alguma maneira que eu consiga mandar esses dados diretamente lá para o servidor. Então, o que a gente pode fazer que poderia ajudar a gente aqui? Eu posso começar a ler algumas coisas do terminal para poder mandar para lá. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou criar um const rl de readline, vou deixar aqui perto do cliente mesmo, é igual a readline.createInterface,
que esse cara faz? Ele cria uma interface entre dois, um input e um output. Eu vou mostrar para vocês na prática, vai ficar mais fácil. Então, olha só, input, quem que eu vou querer? Process.stdin, output, process.stdout. Então, no readline, basicamente eu estou usando o input padrão como input padrão para ele e o output padrão como output padrão dele, tá? O que isso vai permitir de fazer? Aqui dentro eu posso fazer o seguinte, rl.add_event_listener, add_listener, e toda vez que chegar uma linha nova, eu posso fazer alguma coisa. Como, por exemplo, eu tenho essa linha, e eu vou escrever, mandar essa linha lá para o servidor. Então, line aqui. Então, toda vez que eu digitar uma linha e der um Enter, eu vou mandar essa linha lá para o servidor. Vou salvar o client aqui, vou rodar novamente. E agora vamos escrever aqui para a gente ver se deu certo. Teste. Olha que legal. Opa, legal, foi. E aí o que eu posso fazer? Inclusive, ó, eu posso falar para o servidor desconectar. Né? Então, com str, vamos fazer uma coisa aqui. Vou pegar esse cara. Se se str igual a end, o que a gente vai fazer? Socket.end. Vamos matar a conexão, tá? Caso contrário, eu vou simplesmente escrever aqui str. Vamos rodar novamente. Node server. Deixa eu desconectar aqui e conectar novamente. Deixa eu dar um clear aqui. Node client. Conectou, teste saiu, end, desconectou. E o detalhe, ó, que aqui a gente não sabe ainda que foi desconectado, tá? Mas ele foi desconectado. Então, olha só que bacana. Eu conseguiria, inclusive, fazer o que a gente chama de handshaking, que é o aperto de mão inicial da conexão. Então, se na primeira conexão, na primeira mensagem que esse socket receber, não for um usuário e senha, ou alguma coisa que a gente conhece do protocolo aqui de comunicação entre as duas máquinas, entre os dois serviços, a gente pode simplesmente desconectar esse socket daqui. Tá? Então, eu já utilizei essa técnica aqui para fazer um jogo em rede, tá? Então, antes de utilizar HTTP, ou socket, ou WebSocket, ou algo nesse sentido, fazendo diretamente aqui, porque a gente já tem essa checagem se foi desconectado ou não, tá? Então é bastante legal de controlar o acesso aqui, ou a comunicação em tempo real, utilizando o socket, é uma maneira bastante interessante, tá? Gostaria de deixar essa dica aqui, principalmente porque é legal, se a gente quiser fazer uma comunicação dentro de uma rede, algo nesse sentido, é bastante importante. Ou simplesmente, se eu quiser fazer uma comunicação entre dois serviços na mesma máquina, eu também posso utilizar essa mesma técnica, tá? Então, é bastante comum, ela é obviamente, bastante antiga, né? Então, ela é a base para as outras coisas que a gente faz hoje, ela é a base de tudo que a gente se comunica em rede hoje, é o socket. Então eu só queria dar uma visão geral aqui de como que a gente pode fazer isso na mão diretamente. Bom, é isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades aí. E segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, segue a gente no Facebook, é só procurar DevPlenum lá. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais!